Olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui para começar mais um podcast, nosso quinto episódio. Hoje estou com o Gabriel aqui entrevistando e o nosso tema de hoje é santidade. É uma missão impossível? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso e eu quero que você já compartilhe esse vídeo, já mande para os seus amigos, para os seus familiares, para aquela pessoa que precisa entender como que é o verdadeiro evangelho. Nós sabemos que tem muitas pessoas que pregam o evangelho da maneira errada, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que pregam o evangelho para enganar as outras pessoas que estão nos assistindo também, que você possa ser abençoado através desse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre santidade. Santidade, o que é ser santo? Como é ser santo, né? Então, hoje nós estamos aqui também com o nosso amigo Rinaldo, da Igreja de São Vicente, da Convívio de São Vicente, que ele possa nos ajudar a entender como é ser santo, né? Como é ser santo, separado, né? Ser separado. Ser santo é ser separado. Mas nós vamos desenrolar, né? Gabriel, nós estamos aqui com o Rinaldo, tem o pessoal da produção ali também. Então, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, Rinaldo. Para você, no seu entendimento, né? O que é ser santo? Amém. Primeiramente é um prazer estar aqui, né? Estou muito feliz, muito obrigado pela oportunidade. E ser santo é ser uma pessoa separada, né? Talvez na visão de algumas pessoas seja algo impossível ser santo, né? Mas para o homem realmente é algo impossível. Mas para Deus nada é impossível. E como é que eu faço para mim ser santo? Eu segui os caminhos de Jesus, né? Porque Jesus, ele é o caminho que eu devo seguir, né? Jesus, ele é a direção que eu devo seguir, né? Jesus, ele veio nessa terra e não pecou nenhuma vez, né? Só que como eu sou uma pessoa falha, eu sou um pecador, eu vou pecar. E como eu alcanço essa santificação? Seguindo os passos de Jesus, né? Seguindo os passos do mestre, né? Porque desde que começou a minha caminhada com Deus, esse processo de santificação, né, como se fosse uma caminhada, como se fosse uma linha, né, que para muitas pessoas é impossível. Só que com o decorrer do tempo eu entendi que não é uma missão impossível, porque eu estou me modelando em quem? Eu estou seguindo a quem? Eu estou seguindo a Jesus, né? Então, quando eu olho para Jesus, eu entendo que eu consigo ser santo. Quando eu olho para Jesus, eu consigo entender que eu posso, que esse é o caminho. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor, né? Sem santidade, ninguém verá o Deus. Então, ser santo é você ser separado. Então, você falou que, tipo, ser santo não é uma missão impossível. Você grifou um ponto bom aí, né? Você tem um espelho, né? Que é Jesus. Jesus, ele foi santo, né? Por mais que ele veio aqui na Terra para ser como homem e tal, sofrer as dores de homem, mas ele soube ser santo. Ele soube ser separado, porque muitas pessoas acham impossível isso, né? Para nós, assim, né? É difícil. A nossa caminhada todo dia o diabo tenta nos derrubar, todo dia alguém tenta te derrubar, todo dia os problemas vêm querer te derrubar também, mas a gente tem que ser o exemplo. A gente tem que ser igual a Jesus, né? Você falou que a gente tem que nos modular Jesus. Olhe para Jesus. Ele foi santo, né? Exatamente. É como você falou, né, Reinaldo? É um processo, né? Então, você falou que desde o início da sua caminhada, esse processo de santificação tem sido árduo, né? E para você entender essa questão da santificação, não existe nada descrito que um dia a gente vai chegar a ser santo como Jesus foi. Isso eu acredito que não irá acontecer com nós, mas a nossa santificação tem que ser buscada dia após dia, né? E eu queria entender, Rinaldo, esse processo de santificação que você está passando, que você passa até hoje, né? O que você mais tem focado? Então, eu vou dar um exemplo, né? Num casamento, quando você é casado com uma pessoa, você só é casado com ela quando você está junto com ela? Não. Quando você está do lado dela? Por exemplo, se você está no trabalho, você continua casado com a pessoa? Sim ou não? Se você está na rua,
você continua casado com a pessoa? Sim ou não? Né? Quando você está em qualquer lugar, você continua casado com a pessoa? Continua. Né? O processo de santificação é a mesma coisa. Né? Não é porque eu estou longe da minha esposa que quer dizer que eu não sou mais casado com ela. E algumas pessoas entendem o evangelho como isso. Eu tenho que demonstrar que eu sou santo na igreja. Né? Quando eu estou no meio das pessoas, né, que são crentes, né, no meio ali dos pastores, no meio do meu líder, só que não. O processo de santificação não importa o lugar que eu esteja, eu preciso entender. Não importa a hora, não importa o lugar. Né? Eu estou casado com a minha mulher, então quando eu chego em casa, eu sou casado com ela. A partir do momento que eu vou para a rua, como se fosse eu não tivesse mais casado, não. Eu sou casado em todo o tempo. Né? 24 horas por dia eu sou casado. Na escola eu sou casado. No trabalho eu estou casado. Então, o processo de santificação é isso. Né? Porque as pessoas vêm para um culto, né? Vêm para a igreja, frequentam um culto, talvez como se fosse algo mecânico. Né? Como se fosse algo já da sua rotina que não vai, como posso dizer, não vai trazer nenhum benefício para a sua própria vida. Não vai trazer nenhuma mudança na sua própria vida. Só que quando eu venho para um lugar como este, eu tenho que entender que é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. E é um amadurecimento também, né? Porque, tipo assim, você não se torna santo daqui a alguns dias, quando você entra... Não, é um processo. Você vai passar por um processo. Você vai se santificar hoje, amanhã, como eu falei, as pessoas vão tentar te derrubar. Sim. Você vai sair da graça, porque a gente é ser humano. Mas Jesus, ele foi santo, né? E ele pode nos perdoar, né? Se você pecou, se você errou, né? Você pede ali, dobra os seus joelhos, Jesus, ó, eu saí um pouquinho do trilho aqui, mas, ó, me ajuda, porque a gente é falho. É o arrependimento. É o arrependimento, né? Não é aquele remorso. Né? Eu errei, eu sei que eu errei, mas daqui 1 minuto eu cometo o mesmo erro. Eu faço o mesmo erro. O arrependimento é uma mudança. Né? É uma transformação de pensamento. Né? A Bíblia fala que nós temos que transformar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Transformar a nossa mente. Transformação é uma mudança completa de atitude. Né? Então, esse processo de santificação é um arrependimento diário. Né? Um arrependimento constante. Né? Não é quando eu peco, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fiz algo errado, só que daqui a um tempo eu vou cometer o mesmo erro. Né? Você vai ver que era muito comum com os discípulos de Jesus. Né? Porque eles estavam ali seguindo a sua vida, Jesus chamou eles, e a Bíblia fala que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Só que você vai ver que a partir do momento que eles começaram a seguir Jesus, eles não já se tornaram pessoas perfeitas. Né? Eles nunca mais erraram. Né? Eles nunca mais cometeram alguns deslizes. Não, foi um processo. Né? Ficaram 3 anos com Jesus. E a partir do momento que Jesus ele morreu, ele ressuscitou, os discípulos voltaram para a sua antiga profissão. Ou seja, eles erraram de novo. Mas vem Jesus e traz ele para perto novamente. Isso é muito engraçado, que Jesus só chamou os engraçadinhos, né? Se você for ver, Pedro, né, nervoso, aí tem o outro, João, que é mais calmo, só as pessoas que, tipo assim, ele conseguia ali no seu habitat, né, moldar eles, né? E Jesus o tempo todo ensinando, não é assim, não faça assim, Pedro, não faça isso, ó, João, não sei o quê, não, tem que lavar os pés. Então, toda hora Jesus estava nos ensinando eles. E Jesus tenta nos ensinar todo dia, né? A gente vê sobre, até você falou, a gente fala muito, né, sobre seguir os exemplos de Jesus, que é a maior forma de santificação, é seguir cada exemplo que Jesus deixou pra gente, né? E eu acredito que no caso dos discípulos, né, eles terem voltado para a sua vida normal, quebra todo o sentido do evangelho que Jesus levantou ali, né? Porque, como ele falou, eram personalidades totalmente distintas. Só figura. Só o cara legal, né? Complicado. Mateus, um cobrador de impostos. Uma pessoa que era odiada no seu tempo. Né? Era Judas, que Jesus sabia que lá na frente ele ia traí-lo. Né? Era Pedro, uma pessoa nervosa. Então, tudo pessoas que, para a sociedade, você não via nada. Só que Deus, ele gosta de trabalhar com esse tipo de pessoa. Porque se sai coisa boa dali, do meio dessas pessoas, né? Porque
para quem que não vai sair, né? Só depende da gente. Né? Das pessoas desacreditadas. Exatamente. E uma palavra que define isso que a gente falou é a graça. Né? A graça é favor sem merecer. Né? Porque quando nós olhamos para a nossa vida, né, a respeito de santificação, né, nós não vamos encontrar em nós uma pessoa perfeita, né, uma pessoa que não erra, uma pessoa que não comete nenhum deslize, que não peca. Só que esse eu acredito que é o primeiro passo para você entender sobre santificação. Você entender que você é uma pessoa pecadora e você é uma pessoa que precisa de mudança. Né? Que você é uma pessoa que precisa de arrependimento. Né? Jesus chamou pessoas fracas. Né? Pessoas que, ao olhar da sociedade, não era nada. Mas por quê? Porque o poder dele aperfeiçoava essas pessoas. Né? Porque na presença dele, né, Deus mudava de alguma forma a vida dessas pessoas. Então, eu olho para a minha vida e eu vejo que eu era assim. Né? Eu era uma pessoa muito tímida, tinha vergonha. Né? Eu entrava assim no meio de umas pessoas, ninguém sabia que eu estava lá. Né? Porque eu era tímido. É a partir do momento que eu conheci Jesus, né? Comecei a ter uma vida com Ele, eu comecei a entender que Ele quer usar a minha vida, né? Ele quer trabalhar na minha vida e que através da minha vida outras pessoas sejam transformadas. Pior que tu sente a diferença, né? Que nem você falou, pô, eu era tímido, não falava com ninguém e tal, e do nada Jesus entrou na tua vida, começa a mudar, mudar de uma hora para outra. Né, que a gente sempre fala, né? O Eduardo também fala que quando o Reinaldo entrou na igreja, cara, o bichinho. Eu só ouço histórias, né? Que era calado, era isso, aquilo. Pois é. O irmão Aí hoje quando sobe ali, né? hoje pior que é. Pregador que. Nato. Né? Né? E a graça de Deus, é a graça. E o pior é que tem um versículo aqui que fala exatamente o que você falou. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 7, fala: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Cara, viver nesse mundo, onde tudo te rodeia, onde tudo te proporciona ali para a tua carne, né, e tá ali te pressionando, né, ainda mais nós que somos jovens, né, é difícil, mas como o tema dessa palavra fala, não é impossível, não é impossível, porque se Jesus conseguiu, cara, Jesus veio aqui nessa terra para mostrar que tudo aquilo que Jesus passou nas humilhações, não estou falando caminhar da cruz, mas o julgamento das pessoas, né, ser ali rodeado de pessoas que uma hora tá te aplaudindo, outra hora tá te julgando, a gente consegue passar também. Porque você viu com Daniel a mesma coisa, né? Daniel ele foi levado para a Babilônia, só que ele decidiu não se contaminar, né, com os manjares do rei. Ele entendeu o propósito dele. Ele entendeu quem ele era, ele entendeu que Deus tinha chamado na vida dele e decidiu não se contaminar. Os olhos deles, aos nossos olhos, real, é coisa boa? É coisa boa. Não, para nossa carne é coisa boa, mas não agradava a Deus. Não agradava a Deus. Porque a gente olha o pecado e fala, não, o pecado é uma coisa que eu olho e vejo, não, isso é errado, não. Na nossa mente, né? Talvez o diabo querendo nos enganar, não, é algo bom. Né? É algo que vai dar certo, né? É só uma mentirinha. E o pior é que a gente sempre fala, né, que o diabo, quando ele vai vir, né, ele não vai... As pessoas pensam que ele vai vir com aquele garfo, que não sei o quê. Não, ele vai vir bonzinho, ele vai vir, né? Exatamente. Se ele apresentar algo ruim logo de cara, quem vai querer? Na verdade? Porque o diabo ele apresenta uma porta, né? Uma porta que fala, olha, entre e seja feliz. Só que o final dessa porta é triste, né? E a porta que Jesus apresenta é uma porta estreita, né? Que você olha e fala, é difícil, né? É difícil seguir essa porta estreita. Só que no final dessa porta tem o quê? Tem a vida eterna. E o diabo apresenta uma porta larga. E esse é o erro das pessoas. As pessoas vê o começo, só não vê o final. Tudo que a gente está passando, né, eu sempre falo, os meus amigos falam assim para mim até hoje, cara, tu tá muito novo, tá na igreja, tem que curtir o mundo, tal, tu é muito novo, tal, mas eu sei aonde Jesus quer me levar e da onde ele me tirou. Tá entendendo? Porque as pessoas só entendem o agora, o presente, mas o futuro, cara, eu vou estar lá no céu com Jesus. Porque quando você olha para o Evangelho,
as pessoas têm talvez a falsa impressão que o evangelho é um evangelho de ganha, né? Eu vou para a igreja porque eu vou ganhar, né? Porque eu quero um carro, eu quero uma casa, né? Eu quero os bens, eu quero minha vida resolvida. Não. O evangelho é um evangelho de perda. Porque você vai perder talvez amizades, né? Você vai perder talvez um tempo que você tinha ali para fazer as suas vontades, só que lá no final você vai ganhar, né? Lá no final você vai ter a recompensa que é o céu, né? E muitas pessoas são imediatistas e querem, não, eu vou para a igreja porque eu quero mudar totalmente a minha vida, numa forma material. Só que Jesus ele nunca prometeu isso, né? Ele nunca prometeu riqueza, ele prometeu o céu, né? Ele prometeu uma vida transformada, né? Quando eu falei sobre Pedro, você vai ver que quando Jesus ele chama ele, é na pesca maravilhosa, né? E alguns historiadores vai dizer que ele tinha uma grande dívida, né? E na série do The Chosen mostra isso também, né? Que ele tinha que pagar os seus impostos e Jesus vai na vida dele e faz uma grande pesca, né? Faz um milagre. E ele já nervoso ali, falou, eu já pesquei a noite toda, aqui não sei o quê. Não, vai, joga de novo. E imagina, com essa pesca, talvez ele poderia ter mudado a vida dele de uma forma financeira, né? Vendia os peixes, pagava a sua dívida e teria a sua vida transformada na área financeira. Sabe o que ele faz? Ele deixa tudo e segue Jesus, né? Porque você apresenta Jesus para as pessoas, você fala, você sabe que Deus é bom? A pessoa fala, não, eu sei que Jesus é bom, eu sei que Jesus muda, eu sei que Jesus ele é maravilhoso, mas por que não quer seguir ele? Porque não quer renunciar. É que nem você falou agora de Pedro, interessante, né? Pedro poderia ter ficado com aquilo lá. Sim. Ia mudar a vida dele. É assim como quando as pessoas entram na igreja. As pessoas, elas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Jesus fez um negócio na tua vida hoje, as pessoas, a primeira coisa que faz é largar. Sim. É largar. Ah, Jesus abriu uma porta de emprego boa para mim, para minha família, tá tudo certo. As pessoas nem voltam para agradecer. Nem voltam. Igual na passagem dos 10 leprosos, né? Jesus ele ministrou a cura sobre os 10, mas um voltou para agradecer. E você vai ver que esse é o retrato de muitos que entram na igreja. Eles vêm, não falta nenhum culto procurando a sua bênção, né? Procurando um emprego, né? Procurando um carro, procurando uma casa. Quando Jesus dá, o que elas vão? Vai embora. Não quer mais saber, né? Se acham independentes. Isso é um ponto que a gente tem que deixar muito claro para as pessoas que estão lá fora, né? A vida cristã, né? A vida dentro da igreja, o seguidor de Cristo, né? A gente não pode pensar no momento atual, Sim. Né? A gente tem que pensar no o que a promessa de Deus tem pra gente, né? Então, para você que ainda não é cristão, que está tentando conhecer essa vida, tentando conhecer a Jesus, entenda uma coisa. Jesus, ele é o caminho para tudo. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Por mais que pareça que você vai perder algo, acredite que lá na frente, tudo vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Todas as lutas, todas as aflições que você passar, né? E no podcast do Eduardo, o Eduardo falou uma coisa muito legal que ficou marcado para mim, que foi a diferença que a gente consegue ver, né? Eu não tinha pensado por esse lado, mas quando a gente aceita Jesus, né? A gente aceita Jesus como nosso Salvador e a gente começa a seguir os caminhos de Jesus, a gente não deixa de sofrer, né? A gente não deixa de passar pelas lutas, só que é completamente diferente, né? E puxando esse gancho, Rinaldo, eu queria saber de você, nesse seu processo de santificação, teve algum momento que você interrompeu esse processo e você, por algum motivo, achou que não conseguiria voltar, que não era digno disso? Porque a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que se afastou da presença de Deus porque acha que o pecado é muito grande, né? Eu queria saber se você já passou por alguma situação como essa. Várias vezes, né? Porque às vezes talvez os problemas do dia a dia queiram nos sufocar, né? E você começa a olhar demais para o problema e esquece daquele que pode resolver o problema, né? Talvez a gente fica muito apegado com o que está acontecendo agora, mas não podemos esquecer o que Jesus tem preparado para a gente lá na frente, né? Porque a fé é isso, né? Você não está vendo, mas você acredita
que vai acontecer. Né? Você acredita que Deus ele vai dar um jeito. Né? E nesse meu processo de mudança, no processo do evangelho, isso já aconteceu várias vezes, de eu querer desistir. Né? Às vezes acontece algum problema, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo que alguém falou mal de mim. Falei, não, eu vou largar a igreja, não quero mais saber. Né? Os irmãos dentro da igreja tá falando mal de mim. Irmão dentro da igreja tá falando mal de mim. Dentro da igreja, porque dentro da igreja são pessoas imperfeitas que estão buscando a perfeição. Né? Então, é um processo diário. Né? Falou mal de mim, nunca mais vou pisar naquele lugar. Né? Eu lembro da primeira vez que eu preguei na igreja. Não, a primeira vez que eu abri o culto. Né? Foi muito rápido. Né? E algumas pessoas deram risada. Os irmãos nem afinou o violão. Né? Deram risada e eu falei, meu Deus, eu não vou fazer mais isso não. Né? Acho que isso não é para mim. Né? E já bate aquela angústia, falando, não, caramba, deram risada da minha cara. Né? Só que vem Jesus e fala, não, esse é o caminho. Né? Não importa que as pessoas vão dizer, que vão falar, fui eu que te chamei, não foram as pessoas que te chamaram. Né? Eu que tenho um projeto na sua vida, não são as pessoas. Então isso já aconteceu diversas vezes. Só que qual é o segredo? Você não desistir. Né? Muitas pessoas desistem. Né? Muitas pessoas na primeira queda, no primeiro baque, na primeira pedrada já desistem. O segredo é não desistir. Né? Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno da obra do Senhor, não serve para o trabalho da obra do Senhor. Então eu entendi que aquele homem eu quero deixar lá atrás. E daqui para frente eu sou uma nova criatura. E eu coloquei aqui justamente isso que tu falou aí, ó. Eu coloquei aqui, ser santo significa ser separado dos restantes. Jesus, ele te chama para um particular. É você e Jesus ali. E na segunda parte que eu coloquei aqui foi, então Deus, que é perfeitamente santo, também chama e espera que os seus filhos vivam com santidade, não deixando se corromper pelos valores desse mundo. Deus, né, ele é santo. Sim. E a gente não pode se corromper com esse mundo. Né? Que nem eu falei, o diabo ele não vai vir entregando as coisas assim, te alvoroçando em cima e tal. Ele vai soltar algumas coisas daquilo que você gosta. Daquilo que vocês gostam. Ele vai te apresentar um negocinho aqui, vai te apresentar um negócio ali. Só que não onde fica a minha blindagem? Na minha oração. Eu tenho que ter um alimento todos os dias. Né? Já ouviu falar muito por aí que cabeça vazia, a oficina do diabo é mesmo. Se a gente não está pensando em Jesus toda hora, se a gente não está orando toda hora, se a gente não está louvando toda hora, a gente está fazendo o quê? Dando espaço para o diabo trabalhar na nossa vida. É por isso que o nosso tempo e o nosso foco precisa ser e estar focado no céu. Né? Porque se eu, por exemplo, eu me dedico no trabalho e tipo, eu só penso no trabalho o dia inteiro, aquilo se torna um Deus para a minha vida. Né? Se eu só penso no dinheiro o dia inteiro, aquilo se torna um Deus. Aquilo vai se tornar o meu foco. Nossa, que eu preciso ter o prazer na lei do Senhor. Né? Eu preciso focar a minha vida e focar os meus olhos no céu. Né? Naquilo que Deus ele reservou para a minha vida, naquilo que Deus ele preparou para a minha vida. Né? Porque, como a gente falou, é muito comum as pessoas desistirem. Né? As pessoas vêm na igreja e desistem, né? Ficam 1 mês, fica 2 meses, e talvez alguma coisinha comece a acontecer e desistem. Né? Só que a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E eu quero ser aquele que será salvo. Queremos, né? Queremos. É o maior desejo do cristão, é ser salvo. Imagina tu 30 anos na igreja, 40 anos, quando tu fosse apresentar, Jesus falar que não te conhece. Não, Jesus, eu pregava. Né? Eu abri o culto, né? Eu fazia a saudação. Quando eu pregava, né? Pessoas se convertiam, pessoas choravam. Né? Eu fazia a célula ali toda semana, né? Eu entregava a marmita. Mas se chegar naquele dia, Jesus falou, olha, não te conheço, se afasta de mim, você que pratica o mal. Né? E um dos detalhes sobre santificação é isso, é sobre os dons. Por quê? Porque muitas pessoas olham para uma pessoa que exerce algum cargo, né, e já entende só porque ela exerce algum cargo, porque ela faz alguma coisa, ela está numa posição de destaque, ela é santa. Só que isso é um erro. Nesse versículo que a gente falou, explica isso. Né? Não, que eu prego, então eu sou uma pessoa apta a ir para o céu. Não. Você está apto para ir para o céu quando você é uma pessoa santa. Né? Quando você é uma pessoa santificada.
né? Porque o fruto, ele é maior do que o dom, né? Porque talvez eu falo em línguas é um dom, mas eu controlar a minha língua é um fruto, né? Eu vim aqui pregar é um dom, mas lá fora eu dar testemunho é um fruto. É isso que eu ia entrar nesse assunto agora. É que nem a gente está falando, né, de ser santo na igreja, ser santo, né, ser separado e tal. Mas isso nada adianta também se não tiver em santidade no meu trabalho, né? Na minha casa, principalmente na família. A gente falou até no podcast da outra semana, que foi eu e minha esposa e tal, que a gente estava falando dos jovens e tal. E algumas perguntas foi como que é ser, né, líder, né, em casa e líder na igreja e tal. E a gente até falava que qualquer coisinha que a gente fosse fazer fora dali do contexto bíblico, né, do evangelho e tal, ela já apontava, nossa, que não sei o que, tu não é da igreja e tal, tal, isso em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, a gente está propício ao erro, né? Mas a gente tem que nem você falou, a gente tem que ser santo, tem que santificar todos os dias. Como eu pratico a minha santidade? Orando, buscando, né? Tem que buscar, não adianta, né? Não adianta. Isso que o Gabriel falou, que o Eduardo falou assim, eu não vou deixar as minhas lutas, né? Vai continuar minhas lutas depois que eu virei cristão. Sim, vai continuar. Mas antes eu passava sem Jesus. Com Jesus. Agora eu passo com Jesus. Completamente entendeu? diferente. Porque né? o que acontece? As pessoas, muitos não frequentam a igreja, muitos não oram, muitos não lêem a Bíblia, né? Muitos não têm um tempo ali de vida com Deus. E elas olham para a nossa vida e querem encontrar isso. Elas querem encontrar uma Bíblia, uma referência. Elas querem encontrar Jesus, né? E as pessoas caem nesse engano e falam, nossa, todo mundo vem e fala, tu não é crente? Mas é uma responsabilidade que nós temos. Né? As pessoas têm que olhar para a nossa vida e precisam encontrar uma pessoa, né, que dá testemunho. Né? Tipo, quando você trabalha com muita gente, né, eu trabalho com muita gente, é algo difícil, né? Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de brincar com as pessoas, né? Eu gosto de tirar sarro, só que só que tipo, tem que ter um limite, né? Eu preciso entender, não, eu vou brincar, mas eu sei até onde eu posso chegar, né? Eu sei até onde eu devo ir, né? Porque a primeira apontamento é, você não é crente? Rapaz, eu vou te falar, lá no meu trabalho, eu também sou muito sarrista, né? Eu gosto de zoar um pouquinho. E aí lá, o que mais falam é isso, cara, você saiu da igreja, irmão? Tá falando essas coisas? Tipo, você não tá, como é que pode dizer? Eles veem o cristão como uma pessoa séria, culta, uma pessoa que não cara tem emburrado, vida. né? Exatamente, e a gente tem uma vida, a gente gosta de brincar um com o outro, a gente gosta de brincar com as outras pessoas também, e lá, e as pessoas veem muito isso, né? E falam muito, tu não é cristão, irmão? Tá tirando onda com a minha cara, que não sei o quê. E eu duvido que Jesus era uma pessoa com a cara emburrada. Exatamente. Eu duvido, cara. Porque as crianças se chegavam até Jesus. Eu acho muito difícil ele ser uma pessoa com cara emburrada. Com a cara emburrada. Ele chegava, eu acredito que onde ele chegava, a alegria contagiava aqueles lugares. Né? E nós somos da mesma forma. Né? Tipo, a gente brinca tudo, só que precisa entender, não, tem um limite. Né? Eu sei até onde eu posso chegar. Né? Às vezes a gente olha, vê um grupinho ali falando uma fofoca, tu vai lá se envolver na fofoca. Né? Vê ali algum falando aquelas brincadeiras que você sabe que um cristão não pode fazer, você vai fazer a própria brincadeira? Não. Tem que ter um limite. Né? Porque as pessoas querem olhar a nossa vida e querem encontrar uma Bíblia. Né? Muitas pessoas vêm com dúvida. Né? Eu posso fazer tatuagem? Não posso. Pode beber? Não pode. Né? Pode fumar? Não pode. O que eu posso fazer? As pessoas querem essa referência, mas as pessoas elas estão com sede. Né? Elas estão com sede de algo, né? Então, ela tem que matar essa sede em Jesus. E nós somos o caminho para chegar até Jesus. E Jesus está conosco, né? Então a gente tem que passar, né, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Não já chegando enganando essas pessoas, falar assim, teus problemas vão sumir, Sim. não, agora você vai ter asa, não. É falar a verdade. Jesus, ele salva. O interesse de Jesus em você é te salvar. É te salvar. As outras coisas são consequências. Vai acontecer normalmente na sua vida, ele vai te abençoar, vai ter hora que ele não vai te abençoar, vai ter hora que ele vai falar contigo, vai ter hora que também ele vai ficar quieto.
isso são consequências. Mas o intuito de Jesus na sua vida, ele te salvar. É te levar para o céu. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Olha só, a gente vive nesse mundo. Olha só o amor de Deus para conosco. A gente vive nesse mundo, certo? Né? E Deus nos amou muito para entregar o Filho dele. Então, quanto a gente é importante para Deus e as pessoas não conseguem reconhecer isso. A gente vê a importância já na criação, né? Como acho que a gente chegou até a falar foi falado no último podcast também, né? Que tudo foi haja e a gente foi com as mãos, né? A gente vê a importância a partir daí, do homem, né? Do carinho de Deus com o homem. E também somos a imagem e semelhança de Deus. Eu queria puxar um outro assunto, Rinaldo. Você é líder dos jovens lá em São Vicente, né? E como é que tem sido com os jovens nessa busca da santificação? Como tem sido a parte de você incentivar eles, cativar eles para buscar mais? Porque jovem é jovem, né? E nesse mundo de hoje em dia, assim como nós dois somos jovens, o Lele ele fala que é jovem, mas o cara já tá meio passado. Chegando nos 40 aí, né? Eu tô com 32 só. E como tem sido lá com o seu Ministério de Jovens, né? Essa questão de cativar, de escola bíblica, estudo, como tem sido com eles? Com aqueles jovens, cara, é uma bênção, né? Porque eu vejo a dedicação deles, né? Porque, tipo, na célula a gente ensina o caminho que deve ser seguido, né? E por muitas vezes eles, tipo, meio que se desviam do caminho, a gente tenta trazer de volta, né? Não é um processo fácil, né? Não é um processo fácil você cuidar de jovens, porque jovens dá muito trabalho, né? Jovens, eles têm os seus achismos, né? Tem os seus problemas de juventude, e você trazer eles assim é um processo difícil, só que é prazeroso, cara. Não tem alegria maior você ver, tipo, o resultado final, né? No último culto de jovens, tem o jovem, o Henrique, que ele contou o testemunho dele, né? E, tipo, ele chegou na igreja ali, ele não falava com ninguém, né? Ele ficava ali isolado no canto dele, e você vê, tipo, ele não faltava nenhum culto, né? Em todas as salas ele estava presente, e com o tempo você via a mudança na vida dele, né? E com o tempo ele foi perdendo a timidez, né? E, tipo, no último culto de jovens ele deu o testemunho dele, ele começou a chorar, cara. A igreja toda começou a chorar, né? Porque você vê Jesus na vida da pessoa. E o pior é que, tipo assim, a gente se sente, tipo assim, com o dever cumprido, né? Sim. Tipo assim, a gente sabe que a gente está fazendo um bom trabalho. Querendo pegar um pouquinho o gancho do testemunho que a gente estava falando, eu lembrei de uma coisa aqui que até acho que eu comentei com alguns irmãos, que um tempo atrás, acho que faz um ano atrás, eu acho, 1 ano ou 2 anos atrás, eu estava jogando bola e tal, e olha só a diferença, como tem pessoas nos observando, né? E era um campeonato e tal, e a gente estava na final e tal, e tipo, as pessoas fizeram um gol, aí depois a gente fez outro e tal, e eu saí. Eu tava torcendo, porque a gente precisava ganhar e torcendo lá de fora. Aí um zagueiro nosso chutou a bola não sei na onde, aí bateu no outro cara nosso e foi pro gol. Sim. Aí eu falei, caraca, eu falei um palavrão sem querer ali e tal. Aí o irmão deu pro meu lado assim e falou assim, irmão, tu não é crente? Tá falando palavrão? Do nada. Eu me senti envergonhado, aí eu fui até embora. Falei, meu Deus do céu. Porque, tipo assim, esse momento de explosão acontece na nossa vida. Sim. Entendeu? Por isso que eu falo que hoje em dia eu não faço mais, eu me policio mais. Mas é importante você estar se dominando, né? Porque existe um leão dentro de você. Existe aquele teu velho homem querendo sair, existe aquela velha garra, né? O seu jeito querendo te dominar, o seu jeito antigo, mas a gente tem que saber. E ali naquela época eu não estava preparado, tipo assim, naquela ocasião eu não estava preparado. Mas eu me senti muito envergonhado com isso. E o Lele puxou esse gancho e até um tempo atrás eu tinha até comentado com a Andreina também isso, que teve um tempo que eu parei de ir pro futebol, cara. Eu parei de futebol porque, mano, eu tô indo pra igreja, eu tô tentando seguir os caminhos de Deus, só que no futebol eu virava o macho, cara. Então, tipo... Libertava, né? Eu esquecia mesmo, cara. Eu falei, eu coloquei a mão na minha consciência e falei, eu não posso, eu não tô preparado pra isso. Né? Eu não tô preparado pra isso. Então teve um tempo que eu fiquei
bom tempo mesmo sem jogar futebol até eu me sentir preparado. Porque é como o Lele falou, a todo momento o pessoal te apontando, te vigiando, enfim, te comparando, né, com as coisas. E eu queria saber se, claro, eu acredito que você também tenha tido momentos que você se deparou com uma situação que você disse, eu não estou preparado com isso, né? Eu não estou preparado. E como é que que você fez para se preparar para poder passar a fazer mais coisas que você fazia antes? Porque, como a gente falou aqui, é uma coisa que a gente gostava, jogar futebol, cara. Eu amo jogar futebol, amo jogar futebol. E para mim foi difícil, mas eu buscando, eu entendi que eu não podia passar por essa situação, né? Que eu envergonharia o nome de Jesus, né? Porque a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar em Jesus. Então, a gente tem que ser sempre esse exemplo, né? E como é que foi isso aí, Rinaldo, para você? Como tu deu esse exemplo de resolver não ir para lá, né, é um dos processos de santificação, né? Porque você entende que se você está naquele lugar você não vai conseguir se controlar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar naquele lugar? Não. Eu vou para outro lugar, eu vou na direção contrária. Então eu tenho que entender que naquele lugar talvez eu sou uma pessoa mais frágil, né? Eu sou uma pessoa que talvez eu vou conseguir me inclinar um pouco ali para o pecado, para o mal. O que é que eu vou fazer? Eu vou na direção contrária, né? E muitas pessoas erram nisso, né? Sabem que vai pecar, né? Sabem que naquele lugar não é um lugar para você estar, e as pessoas vão e querem estar, né? Quando, por exemplo, pessoas antes de vir para Cristo eram viciadas em álcool, né? E depois que se converteu, né, ela quer abandonar o vício, né? E talvez não seja bom para essas pessoas ficar no convívio, ali ficar perto de pessoas que também estão bebendo, né? Um exemplo é a minha sogra, né? Hoje ela fala assim: "Não, hoje eu posso ir para qualquer lugar porque eu sei que não vai acontecer nada", né? Eu posso uma pessoa estar bebendo do meu lado porque eu sei que eu não vou beber, né? Porque antigamente eu era viciado, antigamente eu bebia, só que Jesus ele transformou a minha vida, né? E isso não tem mais domínio sobre a minha vida. Isso não tem mais legalidade sobre a minha vida. Então, um dos processos de separação é esse, né? Eu sei que não vai me fazer bem, então eu não vou, né? Eu sei que aquele lugar pode ser que eu erre, então eu não vou frequentar, né? Eu sei que aquelas amizades não vão me fazer bem, então por um tempo, né, eu vou me separar daquelas amizades e quando eu estiver preparado, aí eu volto, né? Então, quando você voltar, você vai entender que você é uma nova criatura, né? Você vai entender que você é uma nova pessoa. E entra até naquele ponto que muitas pessoas chegam a falar, né? O crente não pode fazer isso, o crente não pode ir pra praia, não pode ir pra uma festa, não pode ir pra um... Cara, como o pastor costuma até falar muito, né? Que Jesus, ele sabia entrar e sair de qualquer lugar. Então a gente tem que aprender isso, né? A gente tem que, é como você falou, a gente tem que aprender isso porque a gente não pode se deixar se contaminar, né? Então, só que para você continuar fazendo as coisas que você fazia antes, sem se contaminar, é a questão da preparação que você falou. E como é que a gente busca isso, Rinaldo? Deixa claro aí pra gente. Seguindo Jesus, seguindo o exemplo do mestre, não tem como, né? Porque se eu for olhar para a minha vida assim, com os meus desejos, com as minhas vontades, eu não vou conseguir. Mas quando eu olho para o mestre, não tem como. Isso é uma facilidade tão grande, né? Porque a gente tem a Bíblia, aí que está tudo registrado, né? O que Jesus fazia no momento das aflições, ele ia lá e orava, né? O que Jesus fazia quando ele, de repente, estava por uma situação, ele buscava o Pai, né? E é um ponto pra gente poder ler mais, né? Procurar mais na Bíblia e também a questão da gente ser exemplos. Jesus foi o exemplo, né? A gente foi o exemplo. E a gente só tem que seguir isso. E você chegou a pontuar também a série The Chosen, né? Sim. Cara, pra quem é cristão, eu acredito que seria quase que crucial. Cara, essa série já é a melhor que tem. Cara, não tem como. Assim que eu conheci a série, eu tentei apresentar para muitas pessoas e não, porque tem isso que tá errado, que lá na época de Jesus não tinha vela de parafina. Eu falei, cara, isso é um detalhe. Olha a mensagem que a série está trazendo, né? Então, se você tem dificuldade para buscar leitura, né, para ler a Bíblia, para, enfim, se concentrar em cultos, eu acho que você tem que buscar outras estratégias que te levam para Jesus também, né? E no último podcast também com o Caio, ele falou sobre isso também, né? Que
na sala de oração dele, eles tem alguns outros tipos de estratégias para poder buscar isso, né? Então, para você que tem essa dificuldade, uma série boa para você assistir, The Chosen, filmes bíblicos também, tem muitas novelas também, a gente tem que procurar essas artimanhas para poder... porque o diabo em si, ele está sempre... Se a gente deixar a carne dominar, a gente nunca vai sair do mesmo lugar. Né? Você vai ver que tem pessoas que entram na igreja, ficam 10 anos, 15 anos, 20 anos e não muda. Né? São as mesmas pessoas, cometem os mesmos erros, cometem as mesmas falhas, falam as mesmas besteiras de quando estavam no mundo, não tem uma mudança de vida. São pessoas que talvez não se converteram verdadeiramente. Elas só mudaram o lugar que elas estavam. Né? Antigamente, domingo à noite, ela estava vendo um Faustão, né? Ela estava na balada, ela estava ali com seus amigos e agora ela frequenta a igreja. Ou seja, ela mudou de lugar, mas ela não mudou de atitude. Ela não foi transformada. Né? Os discípulos falaram, olha, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ele não falou para onde, ele falou para quem. Né? Porque não é o lugar, é para quem você vai servir. Né? Quando eu venho para a igreja com esse propósito, não, eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir os passos do mestre, eu não vou ser somente apenas um esquenta-banco. Né? Alguém que só está lá para escutar e pronto. Né? Como se fosse algo mecânico. Não, vou lá para ter uma vida transformada, porque eu quero ir para o céu. É bom destacar isso, né, Reinaldo? Porque você tem que querer a transformação, né? Você tem que querer e buscar também. Como você falou, muita gente que vive sentada aí e é muito triste, né, cara? Muito triste você ver a pessoa pensar desse jeito, né? Tipo assim, eu vou vir, vou sentar e nada acontece. Vou vir porque minha mãe vem, eu vou vir porque meu amigo vem. É muito triste. É triste porque a gente vê que tem pessoas que estão há muito, muito tempo na igreja e, tipo... não acontece nada. Nenhum progresso, né? A gente não vê nenhuma mudança. Muito triste. Eu vou dar um exemplo, as pessoas confundem a igreja com um ônibus. Sabe por quê? Porque no ônibus, quem trabalha no ônibus? Só o motorista. E o resto fica o quê? Sentado e reclamando. E muitas pessoas confundem a igreja, comparam a igreja com o ônibus, porque alguém tem que trabalhar, né? O pastor tem que trabalhar, né? O líder tem que trabalhar, o líder tem que dar o exemplo. E eu fico o quê? Fico sentado e reclamando. Olha, tá muito calor, né? O ar-condicionado tá muito frio. Caramba, nada acontece, eu tô demorando para chegar. Só que a igreja não é um ônibus, a igreja é um barco, né? Um barco antigamente, para ele sair do lugar, todos têm que remar, né? Todos têm que trabalhar. E a igreja é da mesma forma, não é somente um que trabalha, né? Não é somente um que tem o dever de dar o exemplo, não. O exemplo tem que vir de todos, né? O trabalhar tem que vir de todos. Né? Não, vai ter que fazer uma célula, eu vou chamar o meu líder para ele ir. Não, eu posso ir. Porque Jesus ele chamou a minha vida também. Jesus ele me chamou. Não é somente uma pessoa que tem que ter responsabilidade, não. Todos temos responsabilidades. Né? Todos vão chegar naquele dia, daquele grande dia perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai perguntar, e aí, o que você fez? Né? Aquilo que eu coloquei na tua mão, né? Com uma parábola dos talentos. Né? Jesus para algum deu 1, outros deu 5, teve aqueles que enterraram. Teve aquele que enterrou e teve aquele que multiplicou. Eu acho que, tipo assim, que nem na mensagem, né, que tem aqui, ser santo não significa deixar de ser humano. Sim. Como tudo que a gente falou, a gente é ser humano, a gente vai errar. A gente está propício a isso, né? Qualquer dia a gente vai errar. E tem pessoas que acham que, tipo assim, a gente tem que prega o evangelho errado, né, da maneira errada, falando que você às vezes vai ser igual a Deus, sendo imaculado a Deus e tal, essas coisas aí, né? E quem acha esses refúgios, né? Quem acha esses refúgios que chamado, né, igreja, né? São essas pessoas. A gente até comentou até no podcast do pastor, que ele chegou e falou assim, as pessoas estão procurando alguma coisa. Elas já tentaram de tudo na vida, né? E o último recurso é a igreja, né? A igreja antigamente era mais respeitada do que hoje, né? Se você for ver, as pessoas antigamente se apoiavam nas igrejas, acontecia alguma coisa, vamos se apoiar na igreja. Hoje em dia não é mais assim, né? E como a gente falou, ser santo não é deixar de ser humano, é ser separado. Quem faz isso, né? Quem acha que é santo, que tem asa, que tem auréola, que não sei o que e tal, tá errado, né? Porque
quando Deus ele foi contar o testemunho de Jó, ele falou: "Ó, Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal." Né? E você vai ver que Jó ele tinha muitas posses. Só que o que Deus fala de Jó, o testemunho dele, não era o que Jó tinha, era o que Jó era. Né? Era uma pessoa que tinha muitas posses, mas ele era temente a Deus. É por isso que, tipo assim, quando ele perde tudo, ele não tá nem aí pra nada. Ele não tá aí nada. Foi que Davi também falou isso. Davi falou que tira de mim tudo, mas não tira a sua presença. Porque tem coisas que é mais importante. Tem coisa que é mais importante. Jesus é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Pode me tirar tudo, mas não tira Jesus da minha vida. Foi isso que Davi falou. Porque muitas pessoas têm tudo, mas parece que não tem nada, porque não tem Jesus. Tem dinheiro, né? Tem casa, Não tem a felicidade. não tem felicidade, mas quando vai dormir, não encontra paz. Né? Não Não consegue consegue nem ficar colocar tranquilo. o travesseiro debaixo da cabeça, né? Assim, não consegue nem dormir direito. Tem tudo, tem dinheiro, tem casa, tem riqueza, mas não tem Jesus. Né? Para dormir precisa de remédio. Né? Só que o sono do justo é um sono tranquilo, até ronca, né? Eu vou ler um versículo aqui, ô, Rinaldo, só pra gente deixar bem baseado, né? Embasado. João 13,15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E define o que a gente está falando hoje, né? Eu cheguei a citar que talvez a gente nunca chegue à santidade como Jesus, mas aqui nesse versículo ele fala exatamente isso, que a gente tem que fazer como o exemplo que ele deu, né? Para que a gente possa chegar a ser santo, né? E é exatamente isso, né? Então, tem coisas que a gente acha que não é possível, mas Jesus realmente ele não passaria algo pra gente que a gente não consiga Ele fazer, veio né? dar o exemplo que é Exatamente, possível. exatamente. Né? Então, ele não daria nada, ele não falaria nada que a gente não... Até com as situações também, né? Ele não deixaria a gente passar por nada que a gente não consegue passar, né? Então, depende da gente. E esse versículo ele fala exatamente isso, né? É o exemplo para que a gente possa fazer igual ele, que a gente possa ser igual ele. Então, é possível. Sim, é possível, com certeza. Ele passou fome, ele passou sede, ele foi traído, mas ele não voltou para trás. Exatamente. E Né? esse versículo até ele acaba respondendo o tema, né, Luiz? Se você parar para pensar, é impossível a santidade. Tá aqui, né? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, né? Então, não é impossível. A gente está falando muito sobre isso aqui, que não é impossível as coisas que a gente tem que fazer, mas é bom deixar embaseado para que você também possa consultar aí o que a gente está falando, né? Para que não haja nenhuma idolatria pelas coisas que estamos falando. Está na Bíblia, né? Está na Bíblia. É isso que a gente tem que deixar claro, né? E aproveitando, Rinaldo, né, a gente já está no nosso tempo também. E Já? já deu aí. Tá tão bom, mas eu queria que você deixasse, né, olhando para essa câmera aqui, deixasse um recado para as pessoas que estão procurando, né, a santidade, né? Porque a gente falou aqui no contexto, falou em tudo que a gente tem um processo. É um processo, um degrau de cada vez. Mas tem aquelas pessoas que têm essa dificuldade maior. A gente, né, não sei quanto tempo você levou para entender isso. Eu levei muito tempo para entender isso, que eu nunca vou alcançar a minha santidade todos os dias. Assim, alcançar a minha santidade assim 100%, mas é um processo de todos os dias, é um pouquinho de cada vez, né? Eu queria que você deixasse esse recado para essa pessoa. Eu queria deixar o recado que quando você começar a seguir os passos de Jesus, entenda, você não vai se abster das dificuldades, você vai ter dificuldades, você vai ter aflições, mas você vai ter alguém que vai te ajudar, né? Você vai ter alguém que vai te socorrer, né? Porque o diabo ele vai te apresentar uma porta larga. Esse mundo ele vai te apresentar uma porta larga que fala, olha, entre e seja feliz. Só que o nosso Jesus ele nos apresenta uma porta estreita, um caminho apertado, mas esse caminho nos leva à salvação. E esse é o propósito de Deus para a nossa vida, que nós sejamos salvos, né? Que nós façamos morada onde Ele vai estar. Jesus ele vai estar lá no céu, é lá que eu quero estar. Então entenda isso hoje,
né? A porta é estreita, o caminho não vai ser fácil, mas Jesus vai estar do teu lado. E o céu é o caminho. Amém? Amém. E que você entenda também que o nosso alvo tem que ser santo como Jesus, né? E como o Lele já disse aqui, infelizmente o tempo já deu, a gente está terminando. O que eu queria dizer para você que está vendo conhecendo esse projeto pela primeira vez, né? Que é a primeira vez que você está tendo esse contato, aproveita que você está aí, dá uma olhada nos vídeos anteriores, né? Vê os cortes anteriores também que a gente tem. A gente teve bastante temas legais, né? Esse é o nosso 5º episódio, virão muitos mais, mas conheça esse projeto, eu tenho certeza que tudo que tem sido apresentado vai edificar a sua vida, né? E aproveite também para talvez ler um versículo bíblico hoje, um capítulo, isso vai edificar ainda mais a sua vida, né? Conheça Jesus, busque incessantemente, né? E eu agradeço também você pela sua visualização, né? Por estar acompanhando o nosso projeto, esse projeto que é para a obra de Deus, né? Agradeço também ao Rinaldo por estar aqui, né? Por ter aceitado esse convite, o Wesley por estar mais uma vez aqui comigo, entrevistando, né? E é isso. Curta, compartilhe e siga a gente, tá bom?